Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós leremos hoje dos versos 46 até o verso de número 52. E o tema da mensagem de hoje é aproveitando as oportunidades. Marcos, capítulo 10, dos versos 46 até o verso de número 52. Diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Até aqui. Abaixa a cabeça e glória a Deus. Pai amado, nesse momento, Senhor, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra. E nós clamamos, Deus, a ação do teu Santo Espírito. Abra nosso coração, abra nosso entendimento. Fale conosco, Deus. Que as verdades contidas aqui, Pai, possa transformar a nossa vida de dentro para fora. Nós possamos sair daqui, Senhor, bem melhores do que nós entramos. Seja conosco, Deus. Fale ao nosso coração poderosamente. Essa oração, Deus, que fazemos, Pai, é nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu e você, nós sabemos que a minha e a sua vida, ela é composta do quê? Oportunidades. Isso é fato. Todos os dias, Deus, pela sua graça, vai conceder a mim e a você boas oportunidades do quê? De realizar boas obras. Fazer o bem a quem precisa. Fazer o bem a nós mesmos, cumprindo assim a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Mas o outro lado da moeda é que o mundo aí fora, o inimigo da minha e da sua alma e os seus, e principalmente o meu e o seu coração, eles também sabem disso e militam com certeza para que nós também tenhamos boas oportunidades, mas de não fazer a vontade de Deus. As oportunidades aparecem na minha e na sua vida, e elas podem ser bênção, mas elas podem se tornar grandes problemas, grandes maldições. Isso vai depender de um único fator, que é justamente a minha e a sua motivação. Eu e você, nós podemos estar necessitados de coisas materiais, coisas físicas ou espirituais. E tanto Deus quanto o meu e o seu coração sabe disso. A questão é: quem eu e você daremos ouvidos? A Deus ou ao meu e ao seu coração? A Deus ou ao mundo aí fora? A Deus ou ao inimigo da minha e da sua alma? O que mais se fala aí fora é: ouça o seu coração para você ser a pessoa mais feliz do mundo. Essa é uma das maiores armadilhas criadas para que pessoas, para que crentes inclusive em Cristo Jesus, tropecem na caminhada.
E o texto de hoje nos dá um belo exemplo disso. Por isso eu peço, irmão, que você mantenha a sua Bíblia aberta, e nós veremos lições preciosas do Senhor para mim e para a sua vida no decorrer dos versos aí, amém? Lê novamente comigo o verso número 46, volta lá. E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um homem com uma imensa oportunidade. Um homem necessitado, carecendo tanto de uma cura física, mas principalmente de uma cura espiritual. Física, pois esse homem foi privado, não sabemos o porquê, a Bíblia não relata isso, mas ele foi privado do sentido dos mais importantes que nós temos no nosso corpo, que é a visão. Espiritualmente falando, porque isso aprisionava ele a um universo do quê? De angústia, de privação, de medo. A grande oportunidade a qual me refiro aqui deve-se ao fato de que Jesus jamais voltaria a pisar naquele lugar, Jericó, pois ele estava onde? A caminho de Jerusalém, próximo à Páscoa, próximo à cruz. Ele não ia voltar mais lá. Mas esse homem, esse mendigo, Bartimeu, e mendigo, por que mendigo? Apesar da Bíblia dizer que quem ele era, e ele tinha um pai, inclusive, muito provavelmente ele foi deixado à sua própria sorte por conta da sua deficiência. Isso era uma prática, infelizmente, muito comum naquela época. A vida era muito difícil naquela época para quem era são, tinha todos os sentidos certinho. Imagina um cego. E a oportunidade que esse homem tem nas mãos, ela é única, apesar dele não saber disso ainda. Jesus nunca mais iria voltar ali. Você já parou para pensar? Quando eu e você, nós somos esperançosos por alguma coisa e vemos uma oportunidade real, talvez, de conseguir essa coisa, os nossos esforços para isso, eles vão redobrar, é ou não é? A gente não vai, nós não vamos medir força para isso. Você quer fazer uma viagem bacana, talvez, sei lá, trocar o carro, mas o modelo que você quer, ou o ano, custa muito mais do que você tem no banco. Mas aí o anúncio, você lê o anúncio lá na internet, nos sites lá, e vê lá que o carro está novinho, quilometragem baixa, pneus novos, já vem com um sonzão, já nem precisar gastar com isso, enfim. Uma oportunidade que nós não podemos perder. Então, o que eu e você fazemos? Você pensa assim, bom, eu não tenho condições. Agora, mas se eu trabalhar em mais algum emprego, se eu fizer uma carga dobrada, uns bicos fim de semana, entregando umas pizzas, fazendo alguns negócios aí, rapaz, olha, eu acho que dá, hein? É óbvio que eu não vou ter tempo para mais nada. Meu tempo vai acabar. Mas se eu me esforçar, eu não perco essa oportunidade por nada. E ele todo empolgado, a gente todo empolgado, já fazendo planos com dinheiro que a gente não sabe se vai ter. Aí a sua esposa chega e diz assim: meu irmão, o seu cunhado, ele está apertado financeiramente, precisa pagar as contas de casa, pôr comida na mesa, pois só ele trabalha, a esposa está desempregada, tem os filhos, e etc, etc. Aí, ao invés de pensarmos sem piscar e ir de encontro com aqueles que necessitam, principalmente os nossos mais próximos, e abrir mão dessa oportunidade da compra desse carro, sei lá, da viagem, enfim, como primariamente
nós começamos a pensar, o que a gente faz? O que eu e você geralmente vamos pensar em fazer? Nossa, como é que eu vou fazer para ajudar isso daí e não perder essa oportunidade? Rapaz, eu acho que dá, hein? Talvez dá sim. Não, eu vou fazer um esforço, eu vou ajudar sim a família dele, mas eu não vou perder essa oportunidade única de comprar esse carro, de fazer essa viagem, enfim. Ele já estava pensando em acabar com o tempo dele. Agora então, ele vai ter que fazer mais ainda. Isso pode ser com um carro, pode ser com uma casa, pode ser com qualquer outra coisa. O que não pode é perder a oportunidade única que está na sua frente. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? É que quando eu e você nós estamos realmente motivados, desejosos de algo, nada nem ninguém irá nos deter em quê? Em buscar alguma solução para conseguir o que nós queremos. Como eu disse, pode ser um carro, uma casa, uma viagem, uma joia, um relógio, enfim. Não é o bem. É a oportunidade de ter o que desejamos. E a gente se esforça. Como a gente se esforça. De fato, a gente se surpreende com a gente mesmo. É impressionante. E esse homem, Bartimeu, cego, vivendo nas ruas, com certeza ele já havia ouvido falar do poder de Jesus. E quando ele percebe que ele está diante da oportunidade da vida dele, lê comigo o verso 47. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, quando esse homem aqui percebe que quem passa diante dele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não pensa duas vezes. Esse homem começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você já pediu assim, clamou assim a Cristo? Esse homem, ele não via, não enxergava, não via Jesus, mas sentia que estava diante da oportunidade da sua vida. E ele também aqui não poupa esforços a fim de aproveitar essa oportunidade. E continua clamando: tenha misericórdia de mim. Assim é a vida, feita do quê? Oportunidades. Nós estamos vivendo um momento de grandes oportunidades com a atual situação da igreja. Oportunidade de sermos abençoados por Deus quanto a servir do corpo de Cristo, mas também abençoar outras pessoas através da nossa vida, através do nosso trabalho como igreja do Senhor. E quando eu me refiro a outras pessoas, eu não falo somente das que estão lá fora e não conhecem a Cristo ainda. Me refiro também às que estão aqui dentro, mas que ainda não compreenderam as verdades trazidas pelo Evangelho. Assim como o coração de algumas pessoas queima de desejo de estar entre os santos, e se esforça para que de alguma maneira isso aconteça, outros começam um processo perigosíssimo de esfriamento espiritual. Assim, o desejo de estar reunido como igreja já não é mais uma coisa tão passiva de esforço como era no início. No início, você quer falar, gritar igual ele para todo mundo de Cristo. Mas esse homem,
cego, ele estava diante da sua oportunidade de vida. Você, meu irmão, você, minha irmã, você já se encontrou diante da sua oportunidade de vida? Muitos se perdem nesse caminho, nessa trajetória, principalmente se houver algum tipo de empecilho contra essa oportunidade. Quando não, nós mesmos começamos a criar empecilho. Meus irmãos, esse é o meio do seu coração, ele é craque nisso. Ele é craque nisso. Mas esse homem cego, mendigo, maltrapilho, passando fome, sede, muitas vezes, com todo tipo de impedimento possível e imaginável, agora ele vai enfrentar mais um. Além de tudo isso na vida dele, ele tem mais um obstáculo ainda. Leia comigo o verso 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, esse homem, ao contrário de muitos que se dizem crentes por aí, tinha tudo para desistir da sua oportunidade. Tudo. E agora, além de tudo, ele enfrenta a repreensão dos que estavam ali com Cristo. Imagina você gritando, desesperado para Cristo te ouvir, e ao invés da igreja te abraçar, a igreja vem e repreende você. O que seria mais fácil para ele? Continuar ali batalhando, firme, focado, sem desanimar? Ou simplesmente pensar assim: não vale a pena tanto esforço assim não. Além disso, se as pessoas aqui não querem nem que eu esteja aqui, Jesus ele nem deve estar preocupado com um pobre coitado que nem eu. Meus irmãos, muitas vezes quando eu e você estamos diante de algum problema, de algum empecilho, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar. Nós entramos num modo de autocomiseração, que ao invés de nos motivar a buscar a Deus a fim de melhorar o nosso ânimo, melhorar a nossa estima, o que geralmente eu e você fazemos? Deixamos a motivação errada do nosso coração dominar a nossa mente. Sabe o que fatalmente vai acontecer? Nós vamos nos distanciando da motivação correta, daquela que vem do Senhor, e nos aproximamos da motivação enganosa, equivocada, que é gerada dentro do meio do seu coração. E a coisa ela vai tomando uma proporção tamanha, que quando menos eu e você esperar, nós estamos agindo igual os ímpios que estão aí fora. Essa semana percebemos um caso desses dentro da própria família. Servos crentes em Cristo Jesus esfriaram. Sabe aquele jargão bem conhecido, brasa fora do braseiro? Tira uma brasa fora do fogo para você ver. O que acontece com ela? Esse homem cego, mendigo, necessitado, com tudo jogando contra ele, o que ele faz? Ele se comporta como o que? Carvão no fogo, não fora do fogo. Ele clama, ele apenas clama a Jesus: Senhor, tem compaixão de mim. Apesar de toda a dificuldade que ele está enfrentando, ele quer estar na presença de Deus, na presença de Cristo. Mas e eu? E você, meu irmão? E você, minha irmã? Será que o meu e o seu esforço estão indo no mesmo sentido do desse homem aqui? Será que nós encaramos tudo isso que estamos vivendo como igreja atualmente como oportunidade? Como a nossa última oportunidade?
Será que assim como esse homem, nós também estamos nos esforçando a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de buscar a Ele, de servir a Ele, de fazer a sua vontade? Meus irmãos, isso aqui, presta bem atenção, isso aqui não é uma crítica a quem tem oportunidade de estar na igreja, entre os irmãos, mas prefere outro tipo de programação. Amém? Isso aqui não é uma crítica, mas é um temor, misturado com um pouco de sentimento de pena. A vida dessas pessoas pode estar um frangalho, rastro de cacos, relacionamentos com o cônjuge, com o filho, a esposa, no trabalho, na área financeira toda destruída, problemas com saúde. Mas assim como a brasa fora do braseiro, a luz, o calor, dia a dia vai o quê? Minguando, 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 desaparecendo, sem a pessoa notar. Meus irmãos, isso dói de fato no coração de qualquer pastor sério. Isso dói no coração da igreja, a qual existem ali servos fiéis a Deus. Pelo menos deveria haver, né? Por isso todo culto de quarta, todo culto de domingo, todo dia em nossas vidas, muitos de nós oramos para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, pois Ele é misericordioso com quem necessita, Ele tem compaixão dessas pessoas. Amém, irmãos? Mesmo que essas pessoas não se deram conta disso ainda. Leia comigo o verso 49. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Meus irmãos, assim como nós mesmos, outras pessoas que colocam empecilhos no nosso relacionamento com Deus, também tem aqueles que nos ajudam a se aproximar do Senhor. Tem aqueles que jogam areia, mas tem aqueles que aproximam a gente de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja: quantas vezes você, crente em Cristo Jesus, pegou o seu telefone, seu WhatsApp, e mandou um recado que seja, fez uma ligação, coisa que ninguém faz, mas hoje é ligação, ou até mesmo, sei lá, foi ao encontro, ou no trabalho, ou na casa desses irmãos que se afastaram? Porque nós temos muitos irmãos que estão afastados do corpo de Cristo, brasas fora do braseiro. Quantas vezes você ligou, foi lá e disse: coragem, irmão, levanta, Jesus está te chamando? Quantas vezes? Sabe, de enxergar isso aqui como uma oportunidade de cumprir o quê? O ide e pregar o evangelho. Não só com cristãos, tem irmãos que se preocupam mais com quem está lá fora do que quem está aqui dentro. Quantas vezes aí você nos esforçamos, incentivando o seu irmão que está desanimado, dizendo que Jesus continua chamando ele, continua dando oportunidade a ele? Quantas vezes, irmão? Faça essa pergunta para você mesmo, no fundo do seu coração, e depois converse com o Senhor. Ah, pastor, eu estou falando sim de Jesus para as pessoas aí, eu falo mesmo, eu tenho incentivado elas a buscarem a Deus. Muito bem, meu irmão, nós temos que evangelizar, sim, isso é uma ordem, não foi um pedido de Deus. Só que muitas vezes nós nos preocupamos mais com o povo lá de fora, que está no mundo, e esquecemos dos que já estão aqui conosco e que precisam da nossa ajuda, do nosso incentivo, das nossas orações. Eu cheguei a ouvir: ah, mas eu não gosto de fulano, eu não suporto Beltrano, ih, aquela irmã lá, Deus me livre, distância dela, ixi, aquele irmão ali, pelo amor de Deus, deixa ele quieto lá, ele não quer nada com nada mesmo. E a gente vai levando esse evangelho
meia boca, capenga. Preste atenção, igreja. Preferir ver um irmão distante de nós é o mesmo que não se importar de perder uma das nossas mãos. Sabe por quê? O que Cristo falou que nós somos? Um só corpo. Eu desafiei a igreja uma vez, não lembro quando foi, acho que foi na época de pandemia. Eu vou fazer isso de novo. Desafio a igreja a orar a Deus, orar muito a Deus, para que Ele nos dê graça, nos dê sabedoria, e cada membro dessa igreja vai pegar o telefone, lembrar daquele irmão que você não está vendo aqui dia após dia, e vai ligar para ele. Vai dizer assim: coragem, meu irmão, vamos lá, estamos juntos, levanta, Jesus te chama, está te chamando todo dia, irmão, vamos. Amém, irmãos? Amém. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a gente vai engolir a preguiça, talvez o orgulho, possível mágoa ou picuinhazinha aí de lado, e vai dizer àquele irmão que você não está vendo aqui o quanto ele é importante para nós, o quanto Jesus Cristo o ama e deseja continuar a se relacionar com Ele. Amém, irmãos? Eu, como pastor, faço isso todo dia. Às vezes eu até mando um recado, falo: irmão, minha irmã, não fica bravo comigo não, isso é zelo, porque eu amo você, irmão, amo você, irmã, em Cristo Jesus. E o temor de todo pastor é ver a ovelha se afastar do rebanho. Só que todos nós somos servos, a obrigação não é só do pastor. Ah não, mas ele é pastor, ele que se vira, ele que corre atrás das ovelhas. Não entendeu nada do que é o Evangelho de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos os membros do corpo. Não se importar que a minha perna vai se embora, pelo amor de Deus, meu irmão. Leia comigo o verso 50. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Meus irmãos, esse homem aqui sabia que tinha uma chance real de se libertar da escuridão imposta por aquela cegueira. Ele praticamente joga a sua capa longe e se põe de pé, num salto só, rapidamente. E essa atitude aqui deve falar muito ao meu e ao seu coração. Sabe por quê? Esse homem sabia quem estava à sua frente. Ele não vacila, ele nem pisca, ele simplesmente se coloca de pé e vai ao encontro de Cristo. Agora diz para mim, quantas vezes nós sabemos sobre quem sempre está diante de mim e de você? Nós sabemos o que devemos fazer. Muitas vezes parece que isso perde a importância. Tanto eu quanto você, se o Espírito Santo de Deus não nos incomodasse, não incomodasse a nossa consciência, meus irmãos, nós preferiríamos outro tipo de programação e não vir cultuar a Deus. Muitos de nós até estamos dentro de igrejas, mas o nosso pensamento está longe, mas muito longe de Deus. Tem crente que encara o culto de domingo como uma programação de lazer, muito mais do que eles farão depois do culto, sabe? Depois do culto, do que saber quem está diante dele. A pessoa: opa, hoje tem culto, bora lá. Aí liga para os amigos, todo mundo: e aí? Depois do culto vamos pegar aquela pizza? Uhul, é nóis. Aí a pessoa passa o culto inteiro assim, ó, olhando para o relógio. Meus irmãos, nós temos que fazer como esse homem, saber quem está diante de nós.
E ele sabia quem estava diante dele, e sem pestanejar em um único movimento, ele se põe em pé e ele vai ao encontro de Cristo. E sabe o que acontece com quem de fato tem relacionamento com Jesus e ao mesmo tempo necessita de algo? Isso aqui, leia comigo o verso 51. E Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Meus irmãos, sabe por quê? Muitos de nós não somos agraciados com bênçãos da parte de Deus. O principal problema é a motivação do meu e do seu pedido. O que para muitos, quando eu falo muitos, estou generalizando, sim. O que para muitos acaba o quê? Abalando a fé dele. Ai, Deus me ouviu, Deus não atendeu o meu clamor, o meu pedido. Tem gente que só procura Deus na hora da necessidade. Fora isso, não está nem aí para o Senhor. Mas isso, por si só, não desmotiva a Deus a abençoar a minha e a sua vida. Mesmo assim nós somos cuidados, zelados, abençoados por Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E o tempo inteiro, o tempo todo, Deus é bom. E com todos, não é só com o filho, com todos Ele é bom. Com o filho Ele é mais ainda. A chuva cai na casa do filho e na casa do ímpio lá fora. Isso apesar do meu e do seu não merecimento de nada. O problema é que muitos de nós não sabemos pedir a Deus. Essa é a realidade. Olha que Tiago, capítulo 4, 2 a 3 diz, presta atenção. Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastar com os vossos prazeres. Meus irmãos, mesmo que a sua fé, que a nossa fé fosse suficiente para remover uma montanha de lugar, mas se seu pedido não for lícito aos olhos do Senhor, não for de encontro com o desejo do Senhor, esquece. Do céu só virá não, só virá silêncio. Faz um exercício comigo. Tenta lembrar de alguma coisa que você desejou muito, que você quis muito, mas Deus não te deu. Pensa aí. Você lembra qual foi a sua reação com isso? Você glorificou o nome de Deus por conta disso? Difícil, né? Primeira coisa é que você fazemos, não está culto nenhum, não. Que culto? Deus não me ouve? Ele não me atende? Claro. Se você é filho dele e pede mal para gastar com prazer fútil, que vai poder levar você para longe de Deus, pensa um pouco. Quem é pai, quem é mãe aqui? Seu filho chega para você e faz um pedido assim, para o mundo lindo e perfeito, mas você como servo entende que é um absurdo, que vai prejudicar o seu filho. Você mesmo sabendo disso, você vai e atende o seu filho? É assim que você faz? É óbvio que não. Se você é um pai zeloso, é óbvio que não. Porque você acha que Deus, o nosso Pai que está nos céus, vai fazer isso comigo, com você, irmão? Tira o bico da cara, irmão. Mas é mais fácil revoltar, ficar emburrado, deixar de vir ao culto, por exemplo. Meus irmãos, quem sustenta a minha e a sua fé é o próprio Deus. Efésios diz isso.
Esse sustento se dá mediante o nosso relacionamento com Ele. Quem sempre vira as costas para o outro não é Deus. Nunca foi. Sabe por quê? Porque o amor dele por mim e por você é muito, mas muito maior do que a minha e a sua briga, muito maior que a minha e a sua marra, que a minha e a sua indignação. O amor dele é impressionante, é uma fonte inesgotável. Levanta, irmão, coragem. Jesus chama você a cada dia para que o meu e o seu problema sejam resolvidos através da capacidade que Ele nos dá. Deus capacita eu e você para cada dia resolver os problemas da minha e da sua vida. E se a solução, presta atenção que isso é muito importante, tem muita gente que cai justamente aqui. E se a solução do problema foge da minha e da sua capacidade, Ele mesmo resolve para a gente. Amém? O que cabe a mim e a você, nós somos capacitados a Deus para fazer. O que não cabe pertence a Ele. Descansa, irmão. Leia comigo o verso 52. Eu fico imaginando isso aqui, meu Deus, essa cena. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meus irmãos, aqui está mais uma prova de que quem Jesus salva, quem se encontra com Jesus de verdade, fica apenas um desejo no coração: seguir. Nada mais importa a não ser ir com Cristo. Mas é igual Mateus. Cristo chegou uma vez e falou: segue-me. Ele deixou tudo: fortuna, dinheiro, bens, tudo, com a roupa do corpo, foi atrás de Cristo. Esse homem cego, maltrapilho, um mendigo, ele deixa de ser cego, pois Jesus abre não só os seus olhos físicos, mas também os seus olhos espirituais. E quando Jesus abre o meu e os seus olhos espirituais, nós passamos a enxergar tantas coisas, mas tantas coisas que é difícil até descrever, irmãos. Óbvio, eu vou dar um exemplo aqui, guardando as devidas proporções, né? Mas o profeta Eliseu, em 2 Reis, se você ler lá, ele estava com o seu servo Geazi, lá em Israel, quando o rei da Síria cerca toda a cidade com um exército incontável de gente. E o servo do profeta Eliseu entrou em pânico. Aí ele pergunta para Eliseu, depois marca aí, leia lá, 2 Reis 6, de 15 a 17, 2 Reis 6, leia lá, vai dos versos 15 a 17. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, irmão. Esse aqui é o nosso Deus, o meu e o seu Deus. Jesus está dizendo para mim e para você essa noite que é a nossa última oportunidade. Última, já nos foi dada. Quando Deus decidiu que Cristo fosse pendurado naquela cruz, por conta de mim e de você, por conta do meu e do seu pecado. Deus está dizendo a mim e a você essa noite que apesar de todos os problemas que eu e você possamos estar passando na vida, nós não devemos nos afastar dele, da sua igreja, da sua palavra. Amém, irmãos? Não importa o problema, o drama, não importa. Ele está dizendo a mim e a você: eu quero ter um relacionamento
íntimo contigo, para que os vossos olhos sejam abertos, para que possam experimentar como é boa, perfeita e agradável a minha vontade. Para de lutar, irmão. Deus está dizendo para mim e para você que a nossa fé nele gera o que? Oportunidade de salvação. A última oportunidade que nos foi dada por Deus. Oportunidade que custou muito caro a Cristo. Imagina o pai ver o seu filho amado, carregar no ombro todos os pecados desse mundo, e por conta disso ter que abandoná-lo naquela cruz. Foi o que Deus fez por causa de mim e de você. A oportunidade que Deus dá através da fé em Cristo será a mesma que Ele deu ao Filho. O Filho levantou do sepulcro no terceiro dia, com toda a honra, glória, poder e majestade, onde nem a morte terá mais poder sobre mim e sobre você, pois no dia da vinda do Senhor nós também seremos levados a Ele também em honra, em glória, assim como Ele fez com Cristo. Amém, irmãos? Isso aqui é uma promessa de Deus, e promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, não desperdice essa última oportunidade que Deus te dá, pois não vai haver outra. Amém? Que o Senhor nos dê a sua graça, que nós possamos aproveitar, nos dê força e vontade de espalhar essa boa notícia a todo aquele que necessita do perdão de Deus, igual eu e você precisamos, seja no mundo lá fora, ou seja aqui dentro da própria igreja, com aqueles que ainda não compreenderam todas essas verdades do Evangelho. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.